Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 7 filmes de terror que se passam no Natal. Porque quem disse que Natal é época só de comédia romântica? Negativo, aqui nesse canal não, meu amigo. Nós apreciamos o terror o ano inteiro. E para você entrar no clima natalino, eu separei 7 produções que acho que valem super a pena. E a primeira se chama Noite do Terror, de 1974. A obra acompanha um grupo de garotas que moram em uma fraternidade e constantemente recebem telefonemas ameaçadores, obscenos e nojentos na época do Natal. Então elas acabam sendo perseguidas e mortas uma a uma por um assassino desconhecido, cruel e pervertido. E já começamos muito bem com um excelente slasher, um dos meus favoritos de todos os tempos, por sinal, que eu sempre revejo, principalmente nessa época do ano. Inclusive revi hoje, na data de gravação desse vídeo. Apesar de ser um clássico, eu considero bem subestimado também, no sentido de ver pouca gente indicando, sabe? Não sei dizer se ele foi ofuscado de alguma forma pelo lançamento alguns meses antes de O Massacre da Serra Elétrica, né? Ambos são do mesmo ano, mas um fato é que os dois foram fundamentais para a solidificação do subgênero slasher, como conhecemos hoje. Só que ao contrário do cenário no lugar errado, na hora errada de Um Massacre, aqui nós temos um único vilão se infiltrando na vida das personagens, onde elas mais se sentem confortáveis, onde elas, na teoria, num mundo ideal, deveriam estar a salvo, e elas só percebem quando já é tarde demais. Enquanto um é difícil de assistir, o outro é impossível de desviar os olhos. Esse filme foi um dos primeiros a utilizar um famoso plot twist baseado numa lenda urbana que foi amplamente repetido em outras produções nos anos seguintes. Mas, obviamente, vocês terão que assistir para descobrir do que eu tô falando, porque senão vai ser spoiler. Mas saiba que esse momento é de dar arrepios. O mistério é construído pouco a pouco, com uma atmosfera genuinamente assustadora, jogo de câmera genial e uma cinematografia belíssima. As mortes são ótimas e o ato final é extremamente intenso e marcante. Quanto ao elenco, ele é majoritariamente feminino, o que eu adoro, e as personagens são cheias de nuances. Em especial, podemos destacar as atuações excepcionais de Olivia Hussey e Margot Kidder. Assistindo a esse filme, podemos perceber facilmente por que e como o gênero terror conquista tanta gente. Isso aqui, gente, é muito bem feito e eletrizante. O tipo de filme que você não consegue e nem quer parar de ver até desvendar o mistério. O que às vezes pode nem acontecer, o que só torna as coisas muito mais tenebrosas. Às vezes, não descobrir as verdadeiras motivações do assassino é muito mais perturbador. O final ambíguo passa uma sensação de mal-estar. Enfim, poderia falar horas sobre esse filme. Se você ainda não assistiu, não sabe o que está perdendo. Seguimos com Gremlins, de 1984. A trama acompanha Billy, que recebe o pequeno e adorável Gizmo como animal de estimação. Gizmo, então, gera mais de sua espécie, que acabam evoluindo para monstros semelhantes a diabinhos, causando estragos na cidade na véspera do Natal. Ele começa como um filme fofinho de fantasia e realmente não dá para olhar para o Gizmo e não achar uma gracinha. Tudo parece bobo e inofensivo, mas logo as pessoas tomam decisões erradas, as piores que poderiam tomar, na verdade. E tudo desanda legal, mostrando porque esse é considerado um filme de terror, mesmo que um dos mais leves. A história foi baseada em lendas datadas da Segunda Guerra Mundial, onde pessoas acreditavam que criaturas minúsculas e travessas causavam mau funcionamento nos aviões da Força Aérea Britânica. E sim, elas tinham o mesmo nome, Gremlins. Nem preciso falar que o conceito dessas criaturinhas, o design e os efeitos práticos são muito bons, né? Não à toa marcou a infância de muita gente, inclusive a minha. Obviamente não é um filme que assusta, mas a gente fica tenso sim,
pensando, meu Deus, é só merda atrás de merda que tá acontecendo, caos e destruição na cidade inteira. Porém, é claro que não causa preocupação o tempo inteiro, porque tem humor de sobra. Afinal, ele foi produzido numa época onde a mistura de comédia com terror ganhava cada vez mais popularidade. Curiosamente, a classificação indicativa de 13 anos nos Estados Unidos foi criada justamente para esse filme. Porque, apesar de ser bobinho e engraçado, como eu falei para vocês, as pessoas consideraram as sequências de violência muito pesadas e extremas para ter uma classificação indicativa livre para todos os públicos. Isso porque algumas cenas foram cortadas, tá? Que deixariam o filme ainda mais obscuro, como por exemplo uma personagem importante sendo decapitada e os gremlins devorando um cachorro. Também de 1984 temos Natal Sangrento. Billy é um órfão que foi criado por freiras após testemunhar o assassinato brutal de seus pais na véspera de Natal. Anos depois, já mais velho, ele resolve tomar o lugar do Papai Noel e punir os malvados. Pra mim, a primeira meia hora mais ou menos foi bem difícil de digerir devido ao teor pesado mesmo da infância traumática do Billy. Eles não poupam ninguém da experiência. Mas isso não é nada fora do esperado pra um slasher e eu achei tudo muito bem feito, inclusive. Bem feito até demais, né? Porque, como eu falei, me causou muito desconforto. No geral, é o típico slasher que a gente já tá acostumado a ver. Violento, com bastante sangue, mortes criativas e um mergulho profundo na psique do assassino. Definitivamente vale muito a pena ver, principalmente nessa época do ano. É uma ótima pedida para entrar no clima do Natal. Agora, em 2006, temos Natal Negro. Alguns dias antes do Natal, um assassino foge da cela e retorna à sua casa de infância. No entanto, ele descobre que ela foi transformada em uma fraternidade e começa a matar as estudantes que moram lá. Sim, você adivinhou, esse é um remake do primeiro filme da nossa lista, Noite do Terror, de 74. E esse é um ótimo exemplo de quando uma adaptação é tão boa ou quase tão boa quanto a obra original. Eu considero maravilhoso e nunca fica velho. Tem aquele gostinho perfeito de anos 2000 e traz muita qualidade para a mesa, além de ter um elenco cheio de divas. Michelle Trachtenberg, Mary Elizabeth Winstead e Katie Cassidy são apenas alguns dos rostos que você vai reconhecer. Vale mencionar que Natal Negro não é apenas uma refilmagem, ok? Então pode ficar tranquilo que você não vai assistir ao mesmo filme duas vezes. Ele é também uma reimaginação onde expandem sobre o histórico do assassino, o que eu achei bem perspicaz. Como eu falei, às vezes não conhecer as motivações do vilão é o que realmente causa medo, mas aqui o oposto funcionou e não arruinou um clássico. O filme não tem a menor pretensão de ser exatamente como o original e consegue ser bem autêntico e criativo ao mesmo tempo em que presta homenagem e faz referência ao seu predecessor. Então, assim, ele traz coisas novas que fazem sentido para a história de maneira geral no universo de ambos os filmes. Simplesmente genial. Dito isso, saiba que ele aborda um assunto bem delicado, bem pesado e contém muito sangue, sustos, drama e gore, principalmente relacionado aos olhos, com ação até o último minuto. Gosto bastante dele e recomendo demais. Em 2007 temos P2, Sem Saída. Após trabalhar até tarde na noite do Natal, uma mulher fica presa com um vigia noturno desequilibrado em um estacionamento e vai precisar fazer de tudo para escapar. Eu assisti esse filme há muito tempo, mas se tem uma coisa que eu me lembro perfeitamente sobre ele é a quantidade de violência e sangue. É um conceito, uma premissa simples, mas extremamente aterrorizante, que causa muito medo e ansiedade, principalmente em nós mulheres. Mas saiba que não tem nenhuma cena de estupro, se é o que você está pensando agora. Mesmo assim, prossiga com cuidado porque os temas são bem desconfortáveis, mas o final faz valer a pena. Ponto para as performances viscerais de Wes Bentley e Rachel Nichols. Em 2015 temos Krampus, o terror do Natal. Frustrado pelas constantes brigas em sua família, um garoto começa a perder interesse pelo Natal, o que acorda Krampus, uma entidade demoníaca que vem para punir toda a família.
Pensa num filme maluco. Esse aqui é super exagerado com tudo que tem direito e vai te assustar na mesma medida que vai te fazer rir de nervoso. Os personagens são irreverentes, as criaturas são divertidas e os efeitos práticos notáveis. Já o final é absurdo, mas realmente é entretenimento puro e facinho de curtir se você estiver disposto a se entregar ao espírito da coisa. O elenco conta com Toni Collette e Adam Scott. E para finalizar, nosso sétimo e último filme se chama Perigo Próximo, de 2016. Uma adolescente aceita ficar de babá para uma família na época do Natal. Porém, a casa logo se torna alvo de intrusos durante a noite. Essa é mais uma misturinha de comédia com terror psicológico e a revelação do vilão é de cair o queixo. Mas, cara, que pessoa insuportável. Acredito que a intenção era essa mesmo, mas meio que deixou o filme um pouquinho intragável pra mim ali do meio pro final. Mas é só porque o personagem em si é propositalmente muito chato, tem que ter saco pra aturar. A história, por outro lado, é bem escrita, bem construída e vale a pena, porque é também inesperada e traz momentos de tensão, humor e brutalidade. Não é aquele enredo clichê de invasão domiciliar. Nesse filme você ainda encontra os dois irmãos de A Visita, Olivia de Jong e Ed Oxenbould. Eu sei que eu falei que tinha acabado, mas ficou até o final do vídeo comigo? Então você ganha uma recomendação extra. E o bônus do vídeo de hoje é, na verdade, um episódio de uma série antológica, Contos da Cripta. O episódio em questão se chama Por Toda a Casa e é o segundo da primeira temporada. Lembrando que cada episódio pode ser assistido separadamente, pois eles não têm nenhuma ligação entre si. A sinopse é a seguinte: durante o Natal, uma mulher mata o marido na intenção de ficar com o dinheiro do seguro. Pouco tempo depois, um psicopata fantasiado de Papai Noel foge do hospital e passa a perseguir a mulher em sua própria casa. Essa é uma versão adaptada de um dos eventos do filme Contos do Além, de 1972, que por sua vez foi baseado em uma das histórias em quadrinhos que deram origem a isso tudo. Eu, inclusive, já mencionei esse longa aqui no canal no nosso vídeo sobre filmes de terror dos anos 70. Então, se você já viu, vai estar familiarizado com a história. Como em todo episódio da série, esse traz o icônico Guardião da Cripta na abertura, fazendo uma introdução ao que estamos prestes a presenciar, com seus comentários ácidos e pontuais. Juro, quando eu penso no tipo de apresentadora que eu quero ser aqui no canal, minhas inspirações principais são Vampira, Elvira e o Guardião da Cripta, tá? Enfim, a trama é convincente, o assassino é aterrorizante e o final simplesmente sinistro. O ritmo desse episódio é vicioso, as coisas não param de acontecer, mesclando tensão com atmosfera claustrofóbica e doses de humor para os piores dos gostos, no bom sentido, claro. E fica a lição, cuidado com o que você deseja. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever se ainda não é inscrito, inclusive seja muito bem-vindo se você é novo aqui no canal. Manda também para aquele amigo que você acha que vai curtir e deixa um comentário. E ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo que a gente postar, o que acontece semanalmente. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Desejo boas festas aterrorizantes a todos. Um beijo!